noite, tá começando o SBT Esportes desta sexta-feira. Sextou, rapaziada, chegou o final de semana, que beleza, hein? Essa semana, particularmente, eu acho que passou voando, pois é, mas isso não significa que, não é porque é sexta-feira que não temos assunto por aqui, muito pelo contrário, afinal temos muito assunto pra gente conversar hoje, pra gente bater papo. Inclusive teve jogo ontem do Santos, teve o Neymar marcando 2 gols, fala dele aí agora! Teve o Flamengo, ô Isa, vou ter que falar do seu Flamengo, não teve jeito, hein? Que coisa, surpreendeu todo mundo negativamente. Embora algumas pessoas tenham mandado para mim que o Flamengo não venceria o Lanús. Por isso eu já quero pedir a sua participação, é claro, através do 12991848566, 12991848566, este é o número para você participar. Lembrando o seguinte, lembrando não, a Marcela comentou agora há pouco que o jornal começa mais cedo, a partir de segunda-feira, e nós também. Então já anota aí, a partir da próxima segunda-feira, em novo horário e por mais tempo, hein? A gente começa às 7 da noite, ou seja, a bola vai rolar mais cedo, às 7 da noite, e seguiremos até 7h30. Felipão, não podia esquecer desse recado, né? 7 horas então, a partir de segunda-feira. Opa, agora sim, mais tempinho pra nós. Mais um tempinho pra nós, pra galera, pra falar de coisa boa, pra falar de esporte, afinal o nosso público merece. E eu queria já mandar um abraço especial aos meus amigos frentistas, ao Gilvan, que esteve comigo, fui lá abastecer meu carro. Ele, Lucas, eu assisto você todos os dias, muito obrigado, meu amigo, a todos vocês que estão trabalhando, curtindo aqui o programa. Então bora falar do que a gente gosta, vamos falar de esporte. Eu começo com o Santos, hein, porque o Santos contou com o brilho de Neymar para alcançar a sua primeira vitória no Brasileirão. O Peixe venceu o Vasco por 2-1 lá na Vila. Tá aí os lances, coloca os lances aí, Felipão. Ó quem marcou os... Fale de Neymar agora. O meio atacante marcou 2 gols para o Santos e um deles... Aliás, os dois, né? Vamos dizer que os dois foram 2 golaços, mas o segundo realmente foi bem bacana. E depois o Vasco ainda descontou. A gente tá vendo alguns lances dessa partida. Não é que a zaga do Vasco também é lá essas coisas, né? Mas é importante ver o Neymar se recuperando, buscando essa forma física ideal para a Copa. Tá aí o gol, ó, o primeiro gol que ele fez. Pra cara de sinuca, hein? A famosa chapada, né? Olha lá, e ele já comemorou, mandando aquele recado pro torcedor do Vasco, depois homenageou o Vini Júnior. Rapaz, que golaço, passou no meio das pernas do zagueirão do Vasco, ó. Toma ali, aí que beleza, golaço, chapou bem, tirou qualquer oportunidade. Léo Jardim, que é um excelente goleiro. Aliás, os dois times, tanto o Santos quanto o Vasco, tem 2 excelentes goleiros e que sofrem muito com o time que tem. E aí depois temos mais lances da partida. Você gostou, Felipão, do Neymar? Você gostou? Cara, se ele jogar assim, começar a jogar assim, né, tem que ter continuidade. Não adianta jogar bem no jogo e mal 3 vezes. Exato. Ó, a gente tá vendo o gol do Vasco. O Neymar tem aí pelo menos 14 jogos até a Copa do Mundo. Se jogar bem 10, pô... Bem 10 é aquele desenho lá, né? Mas é verdade, você falou uma verdade. Se o Neymar tiver uma sequência de ao menos, eu diria, 10 jogos, vai, pelo menos. 10 jogos, jogando bem, com ritmo, nesse nível aí, né, fazendo gols, eu acho que o Ancelotti deve olhar pra ele. Não sei se agora, na próxima convocação, que acontece em março. Não sei se ele vai chamar o Neymar, mas o Neymar tá pelo menos mandando um recado, falando assim, ó, eu tô aqui, eu quero ser convocado, pelo menos é o que parece. No último jogo ele já postou a estatística dele lá, que tinha corrido bastante. E agora, bom, discutir. Olha que golaço esse segundo gol do Neymar, hein? Ah lá, Felipe, quando jogava bola, Felipão, você fazia um desse aí. O Léo Jardim é um excelente goleiro, não é? Como o Neymar fica nervoso na frente do goleiro, hein? Impressionante. Aí, bom, e você de casa pode participar me falando se você acha, pelo que o Neymar apresentou até agora, e foi pouco, obviamente, são só 2 jogos que ele voltou de lesão, mas... Se te dá uma esperança, se você acha que ele tem que ser convocado ou isso nem deve ser cogitado, pode mandar aí no 12991848566. Agora eu vou falar o seguinte pra vocês, não é porque fez gol, minha opinião, não é porque fez 2 gols, não é porque no treino joga bem que tem que ser convocado não, hein? Não é assim não. Pedro Raul não deve ser convocado, agora esse Neymar eu acho que deveria, eu gosto de ver. Eu acho que eles, mesmo de repente entrando no segundo tempo, talvez fosse... Minha opinião, mais uma vez, é importante para a seleção brasileira ter alguém assim deste peso na seleção. Não, eu acho que é bom a gente ressaltar que não necessariamente o Neymar jogando bem quer dizer que o Santos vai bem, porque esse time do Santos é limitado. Às vezes o Neymar faz 2 gols e o Santos toma 3.
Eu acho que você foi muito bem no seu comentário agora. Às vezes o Neymar tenta muito mesmo e tá numa situação em que o time não ajuda muito. Então é o que o Felipe falou. Muitas vezes o Neymar vai marcar, vai tentar alguma jogada e ali os companheiros não vão acompanhá-lo. Então é difícil, ele vai ter que se desdobrar para mostrar pro Ancelotti que ele quer jogar sim essa Copa do Mundo de 2026 e uma vitória que acabou ajudando o Santos, inclusive, foi a primeira no Brasileirão, porque vamos dar uma olhada na tabela. Quer ver? Tá aí, ó. A trinca de paulistas liderando, Palmeiras, São Paulo e Corinthians, mas o que movimentou mesmo foi o outro lado. Quer ver? Pode passar para a próxima página, o Felipão, que o Santos deu uma respirada, não. 13º, 4 pontos, não tá tão próximo ali, claro, muito começo de campeonato, mas quem tá na zona de rebaixamento é o Atlético Mineiro, o Internacional, Cruzeiro e Vasco da Gama com essa derrota. Tá lá na lanterna do campeonato com apenas um pontinho. Bom, vamos falar de outro campeonato agora, que é um campeonato curto, na verdade um torneio que foi a Recopa Sul-Americana e o Flamengo ainda não engrenou e foi mais uma vez vice. Ô Felipão, a gente pode falar que o Flamengo já é campeão de vice esse ano? É 2, né? Pois é, já é o segundo. Agora dessa vez o Flamengo perdeu pro Lanús de virada na prorrogação por 3-2 e viu o time argentino. Derrota, hein? Pois é, e viu o time argentino comemorar na sua casa, né? Isso que dói mais. A gente tá vendo os lances do jogo. Então, assim, são erros individuais, coisas que a gente não tá acostumado a ver o Flamengo. Ô, Isa, vem cá rapidinho, faz favor. Não, eu queria falar com a Isa, que é flamenguista, pra saber o que ela tá sentindo nesse momento. Porque, enfim, né, um Flamengo que investiu tanto. Tem um microfone aí pra Isa? Pega aí esse de mão mesmo, Isa. Você que já esteve aqui, que já comandou o SBT Esporte, boa noite pra você. Que bom ter você aqui mais uma vez. Vai falar do vice de novo do Flamengo. Péssimo dia pra você. E eu confesso que eu acreditava que o Flamengo seria campeão. Eu falei na outra semana e depois eu falei de novo que perdeu o primeiro jogo. O Flamengo. Eu acho que o problema foi Também acho, Felipe. Porque eu falei que jogando em casa seria totalmente diferente. E a oportunidade teve, né? Sim. Você acha que foi o quê? É o Felipe Luiz? São os erros individuais? A gente viu o passe do Ayrton Lucas pro Rossi. O Rossi escorreu. Que noite pra ser esquecida. Assim, eu acho que o Felipe Luiz tem testado muito o time. Ele nunca entra com a mesma escalação. Acho que em todos os jogos desse ano, né? Eu acho que ele talvez mudou. prejudique um pouco. E eu acho que isso é ruim, né, pro entrosamento do time. Então eu acho que o primeiro ponto é esse. Sim, sim. Sobre o erro do primeiro gol, eu acho muita gente criticando o Ayrton Lucas. Sim, errou, não devia ter recuado a bola pro Rossi. Ele pediu a bola e recuou, tipo, não faz sentido. Mas o Rossi também, eu acho que ele demorou muito. Ele espera muito... Põe na tela aí os lances enquanto até ela pra fala. tocar pro Ayrton Lucas, ele demora. Ele espera muito a zaga chegar. E aí, quando ele toca, ele tenta voltar pro gol e tava chovendo pra caramba, tava tudo molhado. Então, deu uma enrolada. E aí, ó, o Rossi podia ter tentado fazer o pênalti, claro. Mas, olha, eu não sei da sua opinião. Quando tava empatado o jogo 2-2, que iria para as penalidades já no final, o Rossi vai lá na frente cobrar e forçar uma ofensividade que talvez não fosse tão inteligente naquele momento. Eu também acho que não, até porque a gente tomou... O gol tava em 118, 117 já tava no final, minutos. Já tava faltava acabando. 3 minutos aí, pra acabar. Por exemplo, será que precisava ir até lá? Exatamente, eu também não será acho. Será que não era, de repente, a hora do Felipe Luiz falar, gente... Vamos, pelo menos, segurar para os pênaltis. Sim, já que tá empatado, tá todo mundo cansado. E aí acontece o que aconteceu. Aí vem um contra-ataque que não tem como parar. Exatamente. E foram muitos erros também. O segundo gol, né, que eles fizeram. A gente vê um erro ali também da zaga. O cara tá no meio do Jorginho do Léo Pereira. Sei lá o que ele faz. Faltou vontade pra defender esse lance. Sim, com certeza. Música triste, então, nesse estúdio. Vamos muita lá. coisa. A Isa está com um sentimento de tristeza porque o Flamengo ainda, que investiu tanto, não entregou. Exatamente. Tem Campeonato Brasileiro ainda, tem Libertadores, tem muita coisa pra acontecer. Mas são muitos erros, é o que eu falei. O Paquetá também não acerta um passe, 260 milhões pra não acertar Bruno, Calma, né, Bruno, também. Mas assim, pra encerrar aqui, pra não tomar seu tempo, eu falei... Você não toma o tempo, você brilha aqui Eu falei mais cedo, eu arrisco dizer que assim, foi o melhor jogo do Flamengo, por enquanto, na temporada, e ainda assim foi um jogo ruim. Essa que é a questão, esse que é o problema. Foi um jogo ruim. O Flamengo foi mais ofensivo do que estava sendo. Jogou melhor, mas ainda assim não foi nem metade do que entregou no ano passado, por exemplo. Então, assim. Você vai voltar pra falar de coisa boa ainda do Flamengo, tá bom? Vamos. Quer mandar um beijo pra alguém, aproveitar? Alguns abraços beijo pros amigos pro meu marido, flamenguistas? porque ele ficou triste que eu não mandei beijo pra ele da última vez. Por favor, né? Te amo. Por favor. Obrigado, viu, Isa? Obrigada. Desculpa eu te tirar lá do switch. É isso.
Faz A parte casa é dele. Fala nossa. mal também do time. Tá certo, tá certo. O Brunão também pegou pesado da música. Agora eu vou fazer o seguinte, hein? Eu vou direto lá pra Novo Horizonte conversar com meu amigo Adriano Leite. Pois é, porque tem jogão no final de semana e o Real Matigre já tá se preparando pra encarar o Corinthians. Adriano, como é que você tá? Tudo bem por aí? Como é que tá essa preparação, hein? Oi, Lucas. Boa noite pra você, boa noite pra todo mundo ligado no SBT Esportes. Preparação tá daquele jeito, né? Novo Horizonte tá em festa, digamos assim. São quase 12 mil pessoas no estádio Jorge Ismael de Biase, né? Foram colocados à disposição pela diretoria do Novo Horizontino 11.813 ingressos. Até tem um detalhe em relação a essa questão do ingresso, viu, Lucas? E para quem está acompanhando aí o SBT Esportes Vale, porque os ingressos foram colocados à disposição na quarta-feira por volta das 8 horas da manhã. Quando foi 11h30, já não tinha mais ingressos esgotados, tanto do lado do Corinthians como do lado do Novo Horizontino. Os torcedores que vêm para cá, corintianos, cerca aí de 5 mil, quase 6 mil, 5.964 torcedores estarão aqui no Novo Horizonte pelo lado do Corinthians. O Novo Horizontino que essa semana anunciou mais uma contratação, o atacante Carlão, né? Fazedor de gols, sabe fazer gols, mas não joga com o Corinthians. O Carlão deverá disputar a Série B pelo Novo Horizontino, que jogou quarta-feira, não poupou ninguém, ao contrário do Corinthians, que empatou com o Cruzeiro e poupou jogadores. O Novo Horizontino sabe da importância que é a Copa do Brasil, então não poupou ninguém. Tem força máxima com o Corinthians, né? Um provável Novo Horizontino para enfrentar esse Corinthians, e deverá ser o Novo Horizontino, é o Jordi, Alvarino Dantas ou Eduardo Brock, Patrick, Mike, Leonaldi, Luiz Oyama, Tite Ortiz, Rômulo, Tavinho e ele, que vai fazer gol, pode cravar aí, Lucas, Robson, Robigol, o artilheiro do campeonato. Me cobrem segunda-feira, Robigol vai fazer gol amanhã, viu, Lucas? Rob Show, pois é, Adriano cravando aqui o placar. Ô, Adriano, vamos convidar você e o nosso telespectador para assistir então a sonora do Dorival Júnior, que falou sobre a expectativa da partida e sobre o calendário, inclusive, apertado de jogos do Corinthians. Pode rodar. Primeiro agradecer pelo bom senso que eles tiveram, né? Tanto nós quanto o Novo Horizontino jogando uma partida agora na quinta-feira e tendo que jogar 2 dias e meio depois, fazendo uma viagem, chegando hoje de madrugada em São Paulo, tendo depois uma viagem até Rio Preto, Novo Horizonte, enfim, deslocamento grande para uma decisão 2 dias e meio depois. Então eu acho que a gente tem a agradecer a sensibilidade de quem programou tudo isso para que nós estivéssemos em campo com 2 dias e meio novamente. Nós estamos hoje há 42 dias da nossa reapresentação, 14 jogos realizados e entre todos esses jogos, decisões, clássicos, jogos importantíssimos, Campeonato Brasileiro. Ninguém é mágico, ninguém é uma máquina para poder suportar tudo isso. É óbvio que ele falou em tom de ironia, viu, gente? Reclamando aí desse calendário apertado. E é o que o Adriano falou, o Novo Horizontino jogou no meio da semana, não poupou os jogadores, o Corinthians jogou na quarta-feira também contra o Cruzeiro, enfim, né? Falou dessa rotina em geral. E aí deixa eu te perguntar uma coisa, Adriano, você acha que o Novo Horizontino, qual será a postura do time para encarar o Corinthians mesmo jogando em casa? Você acha que vai estudar mais o adversário, pelo que você tem visto? Será um Novo Horizontino que vai ser mais ofensivo logo de cara? Ao contrário do Corinthians, o Novo Horizontino tem 2 competições e agora que começou a disputar a Copa do Brasil, e eu concordo totalmente com o que disse o Dorival, né? Que tem 2 desfalques importantes, que é o Yuri Alberto e Matheus Pereira. O Novo Horizontino, ele tem já faz parte do DNA do Novo Horizontino, desde que é um time muito ofensivo. Eu acredito sim que o Novo Horizontino é lógico que a gente sabe que os primeiros 15 minutos é muito difícil, porque é um Corinthians, é um dos times, um dos maiores times do mundo, com um torcedor aqui em Novo Horizonte. Eu acho que nos primeiros 15 minutos ainda o Corinthians domina as ações, mas depois desses minutos aí, eu tenho certeza, e conhecendo um pouco do Novo Horizontino, é um time muito agressivo,
é um time muito ofensivo e é um time que marca muito a saída de bola. Essa, inclusive, viu, Lucas, para quem está acompanhando o SBT Esportes, é uma característica do Enderson Moreira. Estou até curioso para entender o que vai acontecer nesse jogo, porque de um lado a gente tem um dos maiores treinadores do país, né? Para mim, top 5 aí do país, que é o Dorival Júnior. Do outro lado, o Enderson Moreira, um técnico também super estrategista, um técnico que sabe jogar com um time grande. Haja visto que perdeu para o Santos na primeira rodada, mas jogou mais que o Santos, não mereceu. Resultado injusto. Venceu o Palmeiras em casa, venceu o Santos em casa. E não é aquela vitória, poxa, venceu, mas o time não se comportou muito bem. Não, venceu e convenceu. É um time que sabe marcar, é um time que sabe atacar. É um time, Lucas, o Novo Horizontino, é um time que se encaixou muito bem desde o início da competição. Isso é planejamento, é um time que tem planejamento, manteve ali a carcaça, né, da temporada passada, veio jogadores pontuais, né, e por isso que esse Novo Horizontino é destaque nacional hoje, viu, Lucas? Aproveitando então que você falou do comandante do Novo Horizontino, o Enderson Moreira, vamos ver o que ele falou sobre essa partida. Pode rodar aí, Felipão. Num jogo desse, o que um treinador menos precisa fazer é motivar, né? Porque o jogo por si só já é a principal motivação de qualquer um de nós. Assim, tá todo mundo. Foi difícil não pensar nesse jogo antes do jogo do Nacional, né? E isso que foi o mais difícil para a gente, porque todas as conversas elas passavam por essa semifinal contra o Corinthians. Tudo que a gente fez durante a semana, de alguma forma, passou por esse jogo. Então foi uma briga interna aqui mesmo, briga entre aspas, mas foi uma mobilização para que a gente pudesse não falar da semifinal antes da gente poder jogar o jogo contra o Nacional. Então, assim, acho que motivação a gente tem que estar equilibrado para poder não deixar o emocional falar mais do que o racional. A gente tem que estar concentrado, um nível de competitividade muito alto. Então, assim, eu acho que é mais um equilíbrio desses parâmetros para que a gente possa chegar bem. Não dá mais informações do que as principais, as necessárias, né, para a gente poder fazer com que eles tenham tranquilidade para poder fazer o jogo, como a gente tem feito aí durante toda a competição. Bom, é isso aí, né? Motivar, é claro que eu acho que ele falou muito bem quando ele disse que não precisa, porque é um jogo muito grande. Bom, para encerrar sua participação, então, Adriano, vamos brincar de palpites aqui. Qual o placar do jogo de amanhã? Pode falar. 2-0 Novo Horizontino. Segunda-feira eu vou participar novamente. O Brunão falou que vai começar com a minha participação com um bonde do Tigrão. Romulo e Robson. 2-0 Novo Horizontino. Então quero saber seu palpite pro adversário também. Quem vai encarar o Novo Horizontino na final? São Paulo. 1-0 São Paulo. Então fechou, veremos na segunda-feira. Pode falar. Com o bonde do Tigrão, tá? Bom. Um abraço. Tá combinado, Adriano. Um abraço pra você. Muito obrigado. Boa cobertura no jogo. Aí, Felipe, ficou feliz, né? Já que ele falou de São Paulo, vamos falar desse jogo de domingo também, porque os times que estão dividindo a ponta aí do Campeonato Brasileiro se enfrentam agora pela semifinal do Paulistão, visando, é claro, uma vaga na grande decisão. O confronto acontece lá na Arena Crefisa Barueri, às 8h30. O torcedor palmeirense fica maluco e é um mando de campo do Palmeiras. Depois de triunfar sobre o Fluminense na última quarta-feira, o Verdão volta ao estadual, visando o seu 27º título. Pois é, olha só, quando o Corinthians é o maior campeão, mas Palmeiras e São Paulo também tem muitos. Enfim, uma das melhores campanhas do torneio. Nas quartas de final, o time palmeirense fez 4-0 no Capivariano e terminou a primeira fase em segundo lugar com 16 pontos. Já o Tricolor vai conquistar, se for campeão esse ano, a sua 23ª taça de Campeonato Paulista e planeja uma 6ª vitória consecutiva na temporada, hein? O Soberano terminou a fase inicial na 6ª posição com 13 pontos e eliminou o Red Bull Bragantino nas quartas de final por 2-1. Inclusive, o jogo terá a mesma arbitragem, hein, Felipão? Depois, se ele confirma, é a Edna que vai apitar o jogo de Palmeiras e São Paulo. Bom, eu vou para um rápido intervalo, depois eu volto com o meu palpite, o palpite da galera do Switcher e, claro, também o Campeonato Paulista da Série A2. Não sai daí.
SBT Esportes Vale. Oferecimento Bluefit, a sua academia. Vale Sul Shopping, criando memórias juntos. Comprar carro tá pesado pro bolso. Seminovo certo! Qualidade! Economia! Negociação! Tracker 2024, desconto de 10 mil! Tá barato, tá barato, tá barato! Auto Shopping Andrômeda, o pioneiro do Vale. Já aconteceu de você tá pegando aquele bronze e de repente você não acredita no que vê. O carro dos seus sonhos passa puxando um banhista. Aquilo ficou na minha cabeça na hora de dormir, já contando o caderninho. O carro novo fura a fila do rebanho do nada. Decidi buscar ajuda profissional na terapia e contar que o carro novo não saia da minha cabeça. Mas por São Freud, meu terapeuta virou um carro novo. Aí decidi realizar meu sonho. Diz aí, locutor. Tire seu carro novo da cabeça e coloque na sua garagem. A Vinac tem o consórcio certo para você. Vem realizar com a gente. Vinac Consórcios. Quem poupa aqui, realiza seus sonhos. De segunda a sexta, logo após Alô Você Vale, acompanhe Conexão Única, o programa que conecta você ao mercado de trabalho. Oferecimento Uniúnica. Acesse uniunica.edu.br. Voltamos com o SBT Esportes, vai estar aqui ó, pra gente falar de regional, mas antes eu mandar um abraço pra galera, a Simone do bairro Pousada do Vale, assiste todos os dias seu programa, lembrando que segunda-feira começa mais cedo, às 7 da noite, a galera de Taubaté, o Davi também, boa noite meu amigo, Corinthians vai ser campeão paulista de novo, grande abraço, muito obrigado, ó. Boa noite, acompanho vocês todos os dias, o Hélio fala do Jacareí, o Jacareí engatou a segunda vitória consecutiva, ganhou do Araçatuba na última rodada, Hélio, pode deixar com a gente aqui, viu meu amigo, obrigado pela sua participação. Pessoal falando assim, ó, eu não vejo um jogador que está jogando na seleção que seja igual o Neymar, ou seja, tem que convocá-lo. Então segue participando, tem galera mandando áudio aqui pra gente. Depois eu escuto o áudio de vocês. Vamos falar desse regional aqui, que vai ser muito importante essa rodada, principalmente pro Taubaté. O São José vai encarar o Votuporanguense já classificado, né? Eles vão medir as forças amanhã, às 6 horas, lá na Arena Plínio Marim. Essa é a 14ª e penúltima rodada do Paulistão da 2. O confronto vale muito mais do que a tabela. A disputa direta pode influenciar o posicionamento no quadrangular decisivo. Com 24 pontos cada, a Águia do Vale aparece na 4ª colocação pelo saldo de gols, que são 8, enquanto o Votuporanguense soma 4 e ocupa a 5ª posição. A meta agora é terminar a primeira fase na parte mais alta possível, para nos confrontos da próxima fase e nas próximas fases ter, claro, a possibilidade de disputar uma decisão em casa. Agora, já o Taubaté, meus amigos, vai enfrentar o São Bento, que é o lanterna do campeonato. Jogo que acontece amanhã às 3h30 da tarde em Sorocaba. O Burro da Central está na 12ª colocação com 13 pontos, só 2 acima da zona de rebaixamento. E diante desse cenário, o técnico Fael Júnior do Burro da Central projeta uma vitória sobre o São Bento para zerar as chances de vez do rebaixamento da equipe, que não fez um ano ruim. Claro, não tem mais chances nenhuma de classificar, né, Felipão? Acabou ali. Vai tentar pelo menos se permanecer na divisão. E o São Bento vem com sangue no olho, porque tem chance de escapar. Então, aí essa é a briga. O São Bento precisa vencer 2 jogos. O Taubaté tem que vencer para pelo menos zerar matematicamente as chances de disputar uma Série A3. Tá aí a tabela para vocês verem, ó. O São José se classificou, vai tentar terminar essa fase o mais alto possível aí da primeira parte. Agora, o Taubaté com 13 pontos está em 12º colocado. Derrota não é negócio. Inclusive, nem pode pensar nisso, Fael. O Grêmio Prudente e São Bento estão na zona de rebaixamento. É um confronto direto, porque se o São Bento vencer, vai com chances de ficar. Então, por isso é tão importante o Taubaté não desconcentrar nessa partida. Tem que entrar com sangue no olho para poder vencer e pelo menos não dar essa dor de cabeça a mais pro time. Seria um rebaixamento para a Série A3. Bom, e para finalizar, bora falar de Liga dos Campeões. Tá aí na tela porque temos os confrontos das oitavas de final. Meus amigos, e já teremos aí um Real Madrid e Manchester City. Que coisa, hein? O PSG e o Chelsea, o Galatasaray e o Liverpool. Pois é, o 5º ano seguido já que eles se enfrentam, né? Não sei se nas oitavas, mas olha aí que beleza. Pois é, que coisa, que karma pra um pra outro. Nossa. O Atalanta vai enfrentar o Bayern, o Leverkusen vai chegar nas quartas, hein? Eu acho que o Bodo Glimt vai chegar rapidamente. Dá tempo de eu analisar aqui, peraí. 20 segundos. Vai chegar na semifinal. Agora sim. O Bodo Glimt vai chegar na semifinal. Eu vou encerrar o programa agora com palpites pro Paulistão. Felipão, quem passa e quem vai disputar a final? São Paulo e Novo Horizontino, 2-0 Novo Horizontino contra o Corinthians e o São Paulo 2-1.
Pra mim, a final vai ser de novo Corinthians e Palmeiras e o bicho vai pegar. E vamos ver se vai ter bonde do Tigrão na segunda-feira. Muito obrigado pela sua audiência. Lembrando, segunda-feira, a partir das 7 horas da noite, o programa começa mais cedo e termina às 7h30. Ganhamos 5 minutinhos, porque você, público do esporte, você merece. Esse foi o SBT Esportes Vale de hoje, você sabe muito bem. A melhor jogada é aqui. Bom final de semana, tchau!